Olá, eu sou a professora Estela e vamos dar continuidade às aulas, do 7º ano e vamos falar um pouquinho sobre os esportes de precisão hoje, Quais os esportes que entram dentro dessa classificação, e a gente vai dar uma breve passada no histórico, na classificação, o que é cada um desses esportes, e a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito agora dos esportes de precisão. Vamos lá. São aqueles nos quais os resultados da ação motora é comparado à eficiência e à eficácia de aproximar um objeto ou atingir um alvo. Alguns exemplos são o tiro esportivo e o tiro com arco, Tem aí algumas fotinhas desse GIF que é muito interessante, também é uma modalidade até mesmo de um esporte olímpico, E a gente vai falar sobre cada um deles. Nessa aula, vamos aprender um pouco sobre mais três esportes que estão dentro da categoria de esporte de precisão. São eles: tiro esportivo, tiro com arco e bote. Então, como a gente pode ver, dentro dessas modalidades tem uma coisa em comum, Qual é que é essa coisa em comum? Normalmente tem um alvo a ser atingido ou um objeto a ser atingido, tem algo específico para que seja alcançado, Então a gente pode ver que o tiro esportivo, o tiro com arco e a bocha, eles têm que atingir um alvo, Ou um objeto. A gente vai falar sobre cada um deles hoje, nós só vamos falar sobre os três, e aí depois vocês vão pesquisar outras modalidades, outros esportes que também entram dentro dessa classificação. O tiro esportivo. Um pouco da história prática centenária. O tiro esportivo teve origem na Europa, em países como a Alemanha. Há clubes com mais de 500 anos de fundação. A popularidade do esporte cresceu em nações de língua inglesa, com a criação de organizações de atiradores na Inglaterra, em 1859, e nos Estados Unidos, em 1871. Aí a gente pode ver essa imagem e aí a gente pode ver que em 1907 foi criada a Federação Internacional do Esporte. Seu nome atual, International Shooting Sport Federation, em inglês, ou ISSF. Surgiu em 1998. Então a gente pode ver que é uma modalidade bem séria, já tem federações, tem regulamentações, é um esporte que ele já é olímpico também. Então a gente pode ver que, além de muito antigo, ele é levado bem a sério, Então a gente pode ver que quando a gente fala sobre tiro esportivo, a gente vai incentivar as pessoas a utilizar armas, armamentações e tudo mais, mas não é assim que funciona. Para você participar desse esporte, poder utilizar essas armas, tem toda uma regulamentação regida pela federação. Vamos lá. Um pouco da história ao longo dos anos, o esporte apresentou mudanças significativas para ganhar popularidade. A primeira, os eventos têm acompanhado as evoluções tecnológicas das armas de fogo. E os alvos passaram a ter um formato circular, para não lembrar em nada animais ou pessoas. Então a gente pode ver que eles já utilizam alguns mecanismos para não incentivar as pessoas a imaginarem que são pessoas ou animais ou algo do tipo, Então a gente pode ver que os alvos eles são formatos circulares e tudo mais. E lembrando que para as pessoas se sentirem com vontade, incentivadas a participarem, a gente viu que eles vão levando a evolução tecnológica, desculpa, eu não estava lembrando a palavra. Então, a evolução tecnológica das armas. Então, se a gente utilizasse aquelas armas bem antigas, talvez as pessoas não se sentissem mais incentivadas a participarem, E vamos lá. As principais regras. Nos Jogos Olímpicos são 3 tipos de armas usadas, Que são essas das gravuras do lado. A carabina ou pistola, a espingarda e aí tem a outra também. Vamos ver se tá aqui. Se não tiver aqui, já fica como lição para casa, para vocês pesquisarem quais são os 3 tipos de armas usadas nessa modalidade, E a gente vai falar sobre as principais regras.
Quem disputa, né, são atiradores de pistolas ou rifles que não requerem suporte para a arma. SH2 são atiradores de rifles que não possuem habilidade para suportar o peso da arma com seus braços e precisam de um suporte para a arma. E o SH3 são atiradores de rifles com deficiência visual. Em relação aos tiros, em cada prova a quantidade de disparos varia. 40 na pistola de ar, 10 metros, 40 na pistola de ar e 10 metros, né? Na capinara de ar, são 10 metros femininas, 120 na carabinas de 3 posições, né? De 50 metros masculinas e 60 nas demais. E temos as distâncias, né? Que a gente falou um pouco lá acima. 10 metros, 25 metros ou 50 metros, na posição deitado, em pé ou sentado. E aí do lado dá para ver, vocês verem o arco, né? O alvo, né? Vamos lá, e a gente vai entrar agora em uma outra modalidade muito semelhante à antiga. Só que ao invés de utilizar armamentos, né, armas, eles utilizam o arco, né? Então a gente vai usar, tem também as modalidades de cada um. E a gente pode ver uma coisa muito interessante que a gente citou anteriormente e que a gente não se liga muito, é que dentro da modalidade esportiva do tiro, né? A gente pode ver que tem também para as pessoas com deficiências. Então, já é uma modalidade inclusiva, né? Então, existem também os atletas paralímpicos. Vamos lá para o tiro ao arco agora. Um pouco da história da atividade de caça e guerra nos primórdios da civilização. O tiro com arco tinha competições no Egito, né? Mas a sua popularidade como esporte começou a partir do século XIX, com a prática de torneios na Inglaterra. Aí a curiosidade. O tiro com arco costuma ter atletas com e sem deficiência, disputando os mesmos torneios. No Rio, a iraniana Zahara Nemati já disputou a Olimpíada e nos Jogos Paralímpicos, né? Que é essa moça aí que está na foto ao lado. E aí existem dois tipos de arco. O recurvo composto único permitido nas disputas olímpicas e é formado por lâminas, punho e corda. Utilizado nos Jogos Paralímpicos, possui um sistema capaz de alcançar maiores potências com menos esforço e é mais utilizado para caça, né? E a gente tem as principais regras. O objetivo é simples: acertar as flechas o mais perto possível do centro do alvo, que está localizado a uma distância de 70 metros e tem 122 metros de diâmetro. 1,22 metros de diâmetro, né? O tiro com arco tem disputas individuais e por equipes, né? Com 3 arqueiros cada. Quem tiver o melhor desempenho vence. Então a gente pode ver uma outra semelhança com aquela modalidade anterior que a gente falou, é que eles também utilizam um alvo circular, né, para não lembrar animais ou pessoas, e que todas as pessoas podem participar, né, tanto as pessoas com deficiências e as pessoas típicas. Vamos lá, tem as classificações. A RST, que é o atleta que pode atirar sentado em uma cadeira normal, com os pés no chão ou em pé. O ARW1, que são atletas com deficiências nos braços e pernas, com alcance limitado de movimentos, de força e controle dos braços, e pouco ou nenhum controle do tronco. E o ARW2 são atletas com paraplegia e mobilidade articular limitada nos membros inferiores e que precisam da cadeira de rodas para o uso diário. Atletas com membros superiores amputados podem usar os pés e arcos adaptados para fazerem os tiros, o que é muito interessante, né? A gente pode ver que ela é bem adaptada, tem as classificações de cada um, então a gente vai disputar igual para igual e todos podem participar da modalidade. E a gente vai falar um pouquinho da bocha, né? Um pouco da história. Os primeiros registros da bocha datam de alguns séculos antes de Cristo, com bolas de pedra.
Entretanto, somente na década de 70, o esporte foi resgatado pelos países nórdicos, com o propósito de adaptá-lo a pessoas com deficiência. No início, era disputado apenas por pessoas com paralisia cerebral severa e um grau de comprometimento motor, né, que são 4 membros afetados e o uso da cadeira de rodas, né. Hoje está aberto a pessoas com deficiências similares a um quadro de tetraplegia, né? Então a gente pode ver que a botia ela já foi pensada para aquelas pessoas que elas têm algum tipo de deficiência e aí para pessoas terem a oportunidade de participar de algum esporte, de alguma modalidade, para que elas se sentissem melhores, inclusas e que pudessem também se divertir, usar como hobby ou até mesmo profissional, né? Então, outra coisa da botia, muitas pessoas que não têm deficiência também se sentem adeptas, gostam dessa modalidade e também praticam. As principais regras. O objetivo do jogo é lançar bolas de cor vermelha ou azul. São 6 bolas para cada competidor. O mais perto possível de uma branca é chamada jack, alvo ou bolim, né? Cada uma das bolas colocadas mais próximas ao alvo vale pontos. Se a bola de cores diferentes ficam a uma mesma distância, cada lado recebe 1 ponto. O vencedor é aquele que tiver a melhor pontuação. Em caso de empate, é disputado um tie-break, né? Que é uma disputa parcial extra para definir o ganhador. Então, vocês podem ver que essa modalidade é muito interessante, dá até para vocês treinarem, brincarem em casa, adaptar as bolas com bolas de meias e disputarem em casa mesmo, que não precisa de um local tão grande para fazer isso. E ali, naqueles slides, se vocês depois voltarem para dar uma lida, eles mostram como é que funciona direitinho, as regras, e vocês tentando brincar em casa é muito legal para vocês entenderem melhor também a modalidade. Vamos lá. Outra regra, é permitido o uso das mãos, dos pés, cabeça ou qualquer parte do corpo para realizar o lançamento. Na classe BC3, onde os atletas têm maior comprometimento e não conseguem realizar o lançamento, os mesmos utilizam de instrumentos de auxílios, que são as calhas ou rampas, como auxiliares para o lançamento. E as partidas são divididas por parciais ou ends, né, cujo número muda em função ao tipo da disputa e o número de participantes em quadra. E a gente tem aí algumas, né? As partidas individuais tem 4 parciais e em cada uma delas a pessoa deve lançar as 6 bolas. Nas duplas também são 4 ends e cada participante deve jogar 3 bolas, né? Foi dividido. E nos duelos por trios são 6 parciais e 2 bolas por atleta em cada end. Então vocês podem ver que tem as variações, né? Tem as modalidades individuais, duplas e trios. E aí, para quem gosta, por exemplo, de BBB, teve uma edição passada que eles jogaram botia em uma das provas lá de líderes. E é muito interessante para a gente ver que até um programa televisionado tá fazendo essa utilização de esportes para poder difundir melhor, né? Para as pessoas conhecerem mais. E a gente vai exercitar um pouquinho, uma pergunta super fácil sobre a aula de hoje. Vamos lá. Primeira, qual dos esportes abaixo é um esporte de precisão? A, voleibol, B, futebol, C, botia e D, basquetebol. Então, se a gente for por eliminatória, ninguém aqui falou sobre voleibol, futebol, basquetebol, a gente já chutaria uma especificamente, mas a gente pode lembrar do objetivo de cada modalidade dessa. E aí, se você lembrar do objetivo, de como é jogado, é muito simples, muito fácil de você também responder. Então, se você respondeu a letra C, que é botia, está correto. Vamos lá agora exercitar em casa. Realize um quiz sobre esportes de precisão. Clique no link abaixo. Então, vocês podem ver que a gente colocou um linkzinho aí para vocês acessarem o quiz e responderem, né?
Outra coisa, quando finalizar a aula de hoje, não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem um acesso a todos os materiais que a gente disponibiliza para vocês. Espero que a aula tenha sido bem explicativa e a gente fica dessa vez e a gente vai se encontrar nas outras aulas, não vai acabar por aqui. Fiquem em casa e se cuidem.